Mostrando para vocês mais detalhes aqui da parte externa. Bom, pessoal, o que a Fiat conseguiu? Ela criou um design simples, né? De certa forma lembrando um pouco do antigo Uno, já que ele continua quadradinho, digamos assim. Só que é o tipo de desenho, pessoal, que eu vou falar para vocês que não agrada a todos, tá? Essas sinaleiras na mesma altura praticamente que os vidros, olha só. Aqui na parte traseira, não sei, pessoal, eu particularmente não gosto, tá? Pelo menos dessa traseira do Uno aqui, eu não achei, digamos assim, a traseira tão bonita assim, tá? Mas pode ser uma questão de gosto, pessoal, se você tem uma opinião diferente, quiser deixar nos comentários, né? Já a frente do carro, em relação à frente do Uno antigo, digamos, eu acredito que houve uma evolução bastante grande, né? E outra sacada da Fiat aqui foi colocar aqueles 3 buraquinhos ali do lado do logotipo da Fiat, né? Acabou enfeitando um pouquinho mais, digamos assim, a frente. Essa tomada de ar, digamos assim, desses 3 buraquinhos aqui, ela é apenas para enfeite, né? Ela não tem função, digamos assim, na parte de aerodinâmica ou mesmo para tomada de ar do carro, né? Mas a questão de design, ao menos na minha opinião, aqui ficou bem interessante. Gostei bastante desse narizinho, digamos assim. Mostrando para vocês mais detalhes aqui da parte interna. Bom, pessoal, tudo é bastante simples, né? Como a gente já poderia esperar. Os acabamentos são praticamente todos de plástico. O design aqui dentro, ele é bastante interessante. Vejam bem, mudou muito em relação ao Uno antigo, né? A gente já tem uma escultura bem mais fluida, digamos assim, né? Tudo é praticamente desenhado, não temos mais aqueles detalhes retinhos que a gente tinha no Uno antigo, né? Tudo aqui faz um certo contorno, acaba acompanhando aí as curvas do carro. Vou falar para vocês que gostei bastante desse volante também. A empunhadura dele é muito boa, lógico, né? As velocidades que esse motorzinho 1.0 conseguem te proporcionar não são exatamente tão altas assim, né? Mas para o seu uso dentro da cidade, para manobras principalmente, a empunhadura do volante é bem interessante. Confesso para vocês que gostei bastante. Outra coisa interessante aqui da parte interna é a questão de ruído, pessoal. Praticamente não existe, apesar de ser, como falei anteriormente, né, tudo praticamente de plástico. Ao menos os encaixes são bem feitos, tá? E a gente não tem aquela impressão de plástico batendo, digamos assim, que confesso para vocês que em algumas versões de alguns Fiat Uno um pouco mais antigos que a gente teve a oportunidade de dirigir, a gente acabava tendo essa sensação, dependendo aí principalmente se tem muito calçamento, que é as ruas aqui, por exemplo, que a gente vem fazer os testes, né? Calçamento, estrada de terra e etc. Dependendo aí da versão antiga do Fiat Uno que a gente testava aqui, a gente ouvia nitidamente aí muito barulho de plástico batendo uns nos outros, né? E já esse Fiat Uno aqui, esses barulhos de plástico batendo praticamente não existem. Então seria mais um ponto positivo aí para essa versão desse carro. Logicamente, pessoal, temos limitações nessa versão que eu estou mostrando para vocês aqui. Nós não temos o ar-condicionado, né, que muita gente, dependendo da região do Brasil que você mora, pode ser um pré-requisito, né? Aqui no sul, muitas vezes, principalmente nessa época de inverno, o carro tendo ao menos ar quente, digamos assim, já passa, né? Já digamos assim, para nós o ar quente ele é mais, digamos assim, mais utilizado, ainda mais essencial, né, do que o ar-condicionado em si, já que aqui na nossa região, ultimamente, nós estamos enfrentando temperaturas aí bem próximas aí de 0 grau, 2, 3 graus durante as manhãs aqui no inverno, é uma temperatura praticamente comum para a gente nesses últimos dias. A quilometragem dessa unidade aqui para um carro de ano 2012 é bastante baixa, tá? Logicamente, temos algumas limitações, olha só. Como eu falei para vocês anteriormente, temos algumas limitações nessa versão aqui. Ela é uma das versões mais básicas, né? Então não temos computador de bordo. As únicas funções que a gente tem aqui à disposição nesse pequeno painelzinho de LCD são basicamente a quilometragem. Deixa eu ver se ele tem a quilometragem parcial. Tem a quilometragem parcial e é meio que isso, pessoal. Não temos lá muita coisa para mostrar nessa parte de painel.
Apesar de ser bastante simples, temos a presença de um econômetro que acaba ajudando aí os motoristas um pouco menos experientes nessa questão de consumo de combustível, né? Se você rodar basicamente dentro da areazinha verde ou o quão mais para baixo você conseguir rodar, o carro vai ser um pouco mais econômico, né? E apesar de ser bastante simples o painel, nós temos aqui um medidor de temperatura, que a gente sempre gosta de ver um medidor de temperatura, né? E o medidor de combustível digital é de gosto duvidoso, pessoal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu faço parte do time que não gosta, principalmente por não ser tão preciso, digamos assim, né? Geralmente esse tipo de medidor, ao menos na minha opinião, apresenta certa imprecisão. Você abastece, roda daqui a pouco 100 km, espera que o ponteirinho ou que o medidorzinho esteja em determinada posição e ele está um pouquinho mais acima, um pouquinho mais abaixo. Eu não gosto, tá? Também não gosto do veículo não ter medidor de rotações por minuto. Mas, como eu falei para vocês anteriormente, se você tem uma opinião diferente e quiser deixar nos comentários, fique à vontade. Mas eu achei esse painel simples demais para falar a verdade para vocês. Mostrando para vocês também essa parte de cofre do motor aqui. Tudo é muito simples, não aparece praticamente nada aqui. Ainda mais nessa versão que ela não tem sequer direção hidráulica, né? Apenas um motorzinho simples 1.0 da família Fire, né? Pelo menos de acordo com as pesquisas que eu fiz aqui antes de gravar esse vídeo para vocês, é praticamente o mesmo motor 1.0 Fire que a gente já está acostumado a ver. Então, questão de número de consumo, mais ou menos 10 km por litro dentro da cidade, mais ou menos 18 km por litro dentro da rodovia. Se você mantém, logicamente, né, mais ou menos 50 km por hora dentro da cidade e mais ou menos 80 km por hora dentro da rodovia. Se você tem uma opinião diferente, quiser deixar nos comentários, Daniel, eu tenho uma experiência diferente, eu faço 20 km por litro com o meu uninho. Bom, deixe aí nos comentários e conte para nós a mágica que você faz, que de repente a gente pode ajudar mais gente aí que esteja procurando por um modelo parecido com esse aqui. Bom, pessoal, vamos lá para a parte de dentro do carro, para as nossas considerações finais e a nossa opinião, se vale a pena comprar esse veículo aqui ou não. Finalizando esse vídeo aqui então, pessoal, a nossa opinião sobre o Fiat Uno. Bom, seria de certa forma até desrespeitoso com muitos dos nossos inscritos falar mal desse carro aqui. A fama dele se construiu basicamente pela robustez mecânica, pela facilidade de manutenção e também pela revenda, né, pessoal? Esse tipo de carro aqui dura 2, 3 dias depois de anunciado. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, como nós somos revenda, né, a gente acaba recebendo esse tipo de carro com quilometragem baixa, mesmo as versões mais básicas, elas vendem em questão de 2, 3 dias no máximo, né? Então, assim, se a ideia é que você tenha usar o carro por um tempo e depois revender, um Fiat Uno dessa geração aqui, principalmente se tiver com a manutenção em dia e com quilometragem baixa, ele pode ser um negócio muito bom, porque você compra, usa um tempo e geralmente quando vende, vende praticamente pelo mesmo preço, se não por mais. Porque nessa questão aí, nesses últimos tempos que andamos vivendo, né, com essa questão de quarentena e etc, muitas lojas fechando, fábricas fechando, inclusive, a fila de espera para um veículo 0 km é de mais ou menos 120 a 150 dias, dependendo da concessionária. Então esses veículos um pouquinho mais novos, aqui um pouquinho mais econômicos, que podem ser utilizados, inclusive, para frotistas, né, para aquela galera que fica na estrada direto, esse tipo de veículo aqui tem tido uma procura bastante grande e, ao menos no ponto de vista de revenda, ele é o chamado pão quente. Ele fica 1, 2 dias na loja e acaba sendo rapidamente aí vendido, né? Sobre a questão de, Daniel, mas eu não sou revenda, eu quero comprar o carro para usar. Bom, aí nós temos algumas limitações, como eu falei para vocês, principalmente em versões um pouco mais básicas, né? Se você está procurando um carro que tu vai gastar o mínimo possível de combustível, manutenção, beleza, pode ser uma opção interessante. Porém, se você quer mimos como direção hidráulica, ar-condicionado, até mesmo um desembaçador traseiro, que nessa unidade aqui, nessa versão ao menos, nós não temos nada, né? A vida fica um pouquinho mais complicada, pode ser interessante dar mais uma pesquisadinha aí, para de repente procurar uma unidade um pouquinho mais completa. Se a ideia é ter o mínimo de gasto com manutenção e ter aí, não ter praticamente nenhuma surpresa na parte mecânica, você pode também seguir em frente e levar um desse aqui para casa, porque dificilmente você vai ter problemas se o antigo dono respeitou minimamente aí as manutenções exigidas aí por esse modelo, beleza? Então, pessoal, se você é novo por aqui, caiu de paraquedas no nosso canal, seja bem-vindo, clique em inscrever-se. Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, deixe nos comentários também, a gente vai levar isso em consideração na hora de fazer os próximos vídeos, beleza? Um abraço a todos, obrigado por assistir e até mais!